Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vocês estão com essas carinhas para mim? Galera, vamos lá, eu vou tentar passar aqui de uma forma bem simples, objetiva, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, tá? A gente vê isso. Eu tenho, meu nome é Bruno, tenho 37 anos, eu sei que não parece. Vou contar um pouquinho da minha história e como é importante a prevenção, né? Eu, graças a Deus, estou aqui, sou um milagre, mas nós podemos prevenir aquilo que pode lá na frente dar um problema muito grande para nós. Eu estava tudo certo na minha vida, não tinha problema algum, e de repente eu fui diagnosticado com câncer no testículo. O Novembro Azul é muito focado em câncer de próstata, né? O meu testículo não deixa de ser câncer, também a gente tem que se prevenir a respeito dos mais novos, aqueles que praticam esporte, o pessoal que gosta de pedalar, os menininhos. É sempre bom estar se cuidando, dando uma olhada ali, né? E o meu teve um agravante, além de ser um câncer no testículo, ele deu metástases no abdômen e no pulmão. Como que eu posso explicar? Não sou médico, tá? Subiu para cá, vem subindo tudo aqui, encheu aqui de metástases, subiu até o pulmão. É isso aí. Metástases é como se fosse tumor pequenininhos, né? Eles vão subindo e se formam pelo corpo. E parecia tudo normal, eu estava lá no congresso com o Consufarma trabalhando, alguns conhecem aqui, né? Daí eu comecei a tossir sangue, passar mal, ficar muito fraco. E falei, ué, o que está acontecendo, né? Está estranho. E trabalhando normal, mas deu ruim, passei mal, me levaram para a ambulância e acabei indo para o hospital, cuspindo muito sangue de verdade. Eu falei, nossa, cara, estranho, não comi, né? Não comi nada diferente. E daí cheguei no hospital, fiz esse exame aqui. Esse aqui foi o primeiro exame que eu fiz quando eu voltei para Campinas. Eu fui transferido para Campinas, depois de passar muito mal em São Paulo. E o médico fez essa ressonância, isso aqui, a tomografia. E, como vocês podem ver, tá vendo esse negocinho aqui, ó? Todas essas bolinhas aqui é um tumorzinho. Olha que bonitinho, né? Todas essas bolinhas aqui. Aqui também, tá vendo? Isso aqui era para estar livre, não era para estar branco assim. E todas essas coisas são metástases. Eu não tenho o exame da... Eu não achei o que deu do linfonodo no abdômen, porque era tantos exames que eu devo ter jogado fora. E uma novidade, tá? Vou compartilhar com vocês, não falo para ninguém. Eu não gostava de ver esse exame aqui. Eu tinha totalmente trauma, averso a ver isso aqui. Eu fui começar a ver esse exame depois que eu tive a remissão depois de 2 anos. Porque para mim era muito louco, né? Eu falei, meu Deus, não é uma árvore de Natal, mas é meu pulmão. E ficou muito feio, foi muito tenso, né? E nessa noite eu estava no Beneficência internado, os médicos chamaram minha esposa e falaram, ó, a gente vai internar o garoto, o menino, né? No caso eu. Só que assim, pode ficar com ele no quarto, tá? A gente vai internar ele, mas não tem muito mais o que ser feito, já está bem avançado, está tomado o tumor, né? A gente vai cuidar dele, vai fazer os exames. E coincidentemente, na mesma semana eu tinha consulta com um oncologista que me tratava. E ele descobriu que eu estava internado, ele mandou parar todos os exames, porque eles iam fazer em mim uma broncoscopia, broncoscopia, uma coisa assim. Se eles fizessem isso, ia piorar ainda, porque ia estourar e ia mandar para o corpo inteiro. Esse exame ele não foi autorizado 2 vezes pelo convênio. Louco, né? Não é coincidência, é Deus. Daí ele não foi autorizado. E eu não fiz esse exame, graças a Deus por isso, porque senão ele tinha espalhado por todo o sistema linfático do meu corpo. Já estava ruim, né? Ia piorar ainda. Daí eu fico imaginando, cara, imagina chegar numa situação dessa, vocês que têm seu marido, sua esposa, e o médico chamar e falar assim, ó, fica com ele internado, porque de praxe, né? Pela política do hospital, não pode. Eu não sou maior de 60 anos e não tenho problema. Os médicos liberavam porque o caso era muito extremo, importante, e na cabeça deles não teria volta, né? Beleza. Só que, o que é importante? Como que eu descobri isso aqui? Depois que estava ruim. Estava ruim, o negócio deu ruim. Para nós, menininhos,
As menininhas pode descartar, tá? Elas têm outra parte em cima. Os menininhos têm que sempre ficar fazendo um autoexame, né? Pega no menino lá embaixo, dá um apertado no... faz um autoexame, porque ali às vezes não tomar de banho, você está tomando um banho, você, opa, tem algo estranho, tem um... Pô, você conhece seu corpo melhor que qualquer pessoa, né? Nós conhecemos o nosso corpo melhor que qualquer pessoa. Então nada melhor que nós mesmos fazer esse autoavaliação todos os dias. Porque eu fiz exames em junho, estava normal, eu fui passando mal para o hospital, tossindo, só que os médicos, eles acharam que era Covid ou era alguma pneumonia, fez exames. Não, Bruno, pode ir embora, tá tudo certo. Em julho estava assim. Então é muito rápido, é uma coisa muito rápida, a gente não pode perder esse time de se prevenir e correr atrás, né? Só que aqui foi a minha primeira sessão de quimioterapia, né? Estava o cara assustado, realmente eu estava assustado. Eu estava com a minha esposa, um dos meus pilares, senão não teria conseguido. Em primeiro lugar Deus, segundo ela. Só que quando o médico chegou e me falou, a gente vai passar um tratamento para você, é bem hard, tá? Ah, doutor, vamos embora, né? Eu sempre tive esse jeito alegre, não ficaria as coisas com tanta dificuldade. E falei, vamos embora. E deu. Fiz a primeira quimio foi nesse braço, eles não quiseram colocar o catéter, porque ia dar um problema lá, não sei explicar, tá? A gente põe no Google. Daí, fez o exame, fez a aplicação da quimioterapia, só que como ela era muito forte, a primeira sessão minha, ela já queimou todas as minhas veias, não sei se dá para ver ainda, que ela queima, né? É uma aplicação muito forte, um tratamento muito agressivo. Deu ruim na primeira aplicação, eu tinha acabado de chorar ali, tá? É segredo, não me falaram, eu vou falar. Porque doeu muito, não sei o que eles passam antes, porque a arte foi uma coisa muito estranha para mim, foi muito difícil. Daí eu fiz o tratamento restante inteiro nesse braço. Não sei como, ele aguentou 32 sessões de quimioterapia. E no começo eu falei, tá tudo certo, fiz a primeira sessão, falei, nossa, quimioterapia é isso, tá de boa, né? Chá com açúcar pra mim, tá tranquilo. Daí eu fui para a segunda sessão, eu já tava assim, ó. Com a cara tipo assim, não vai acabar nunca. Aquela maquininha do lado, ela pitava o dia inteiro. Pi. E eu não sei o que me irritava mais, se era o medicamento, se era a maquininha. Tá vendo esse senhorzinho aqui, ó? Eu fiz amizade com ele. Só que ele faleceu. Eu cheguei um dia lá, ele estava com as plaquetas muito baixas, né? Eles também baixaram. E conversava muito com ele, falava, não, vai dar tudo certo, a gente vai sair daqui, vai comer um churrasco, comer um podrão. Ele, tá bom. Daí eu cheguei um dia lá, cumprimentava todo mundo, né? Gostava de fazer amizades. Falei, cadê o senhor Antônio? Daí os enfermeiros, seu Antônio, não pode falar. O senhor Antônio deu muito baixo a plaqueta, foi internado e acabou não resistindo, né? Enfim, não é para deixar ninguém triste, tá? Deus tem um propósito para cada um. Ele foi embora e isso me deu mais força. Falei, poxa, já que eu estou aqui, tem pessoas que estão pior que eu ainda. Então, se a gente parar e olhar um pouquinho para o lado, sempre vai ter alguém que está sempre pior que nós, né? E tinha pessoas muito ruins ali, tinha pessoas que chegavam de cadeira de roda, tinha pessoas que chegaram, sabe, de carregado mesmo, porque não conseguia andar, é difícil. Eu cheguei nesse ponto, eu vou mostrar depois o ponto que é que nós chegamos no nível alto, né? Aqui, não é o Gu, tá? Sou eu. É o segundo mês de tratamento. Aqui eu já estava ruimzão, estava com as plaquetas em 122. Estava muito baixo, sentia muita fraqueza, né? Aqui eu fiquei, tá vendo, gente? Porque assim, é muito rápido. Eu acordei numa manhã, né? E não era aquela novela da Globo que a moça passa, a maquininha chorando, né? É bem diferente daqui. Eu acordei de manhã, na cama, olhei assim no travesseiro, aquele monte de cabelo. Eu entrei em pânico. Porque não é normal, por mais que você saiba que vai acontecer, por mais que você saiba que vai cair, a gente não espera que seja tão rápido assim, né? Que seja de uma forma tão estranha. Poxa, eu tinha que usar touquinha para dormir, porque eu tinha muito frio na cabeça. Então eu acordei aquele monte de cabelo lá no travesseiro e falava para minha esposa, vamos arrancar tudo, né? Só que isso aqui, para mim, foi o menos dolorido. O menos dolorido, porque
chegou na terceira sessão, no segundo mês de tratamento, eu não conseguia comer. Daí foi onde eu achei o Ale. Depois ele vai contar um pouco. Porque tudo que eu colocava na boca é como se eu estivesse bebendo óleo. Alguém já pegou óleo de cozinha e bebeu? É horrível. Então eu colocava na boca. Cara, minha esposa e meu filho sofreram muito comigo, porque eu extremamente ativo, eu gosto de andar para um lado para o outro. Eu ficava na cama o dia inteiro, era terrível, eu ficava reclamando, ficava chato, eu ficava brigando com todo mundo. E ninguém tinha culpa. Mas eu não estava bem, era um problema comigo. E passei muito tempo assim, eu ia fazer o tratamento, voltava para casa, tomei quase 60 injeções na barriga, porque ela tinha que aumentar a imunidade, porque senão eu não poderia fazer a quimioterapia do outro dia. É como se eu estivesse preso em casa. Não é ilusão a ninguém. Porque eu não podia ficar doente, não podia pegar resfriado, não podia acontecer nada comigo, não podia nem machucar, porque como eu tomava anticoagulante, por causa da trombose que deu também na artéria da veia cava aqui, veia cava, não sei, é isso mesmo? Eu não podia, eu tinha que tomar esse anticoagulante, porque senão ela podia a qualquer momento subir também e me dar uma embolia pulmonar. Foi terrível, foi tudo junto. E, ia fazer exame, sangrava muito, dava anticoagulante. E no meio disso tudo, eu tive que fazer a segunda cirurgia minha. No hospital, me internei, fiz a cirurgia. A primeira foi no meio da Covid. Quem lembra da Covid? Eu fiquei numa linha isolada aqui no Irmãos Penteado. Foi terrível, você via a gente passando toda hora e eu ali no meio daquela bagunça e vai corpo para lá, vai corpo para cá, e eu esperando o médico vir me operar. E falei, Deus, o que está acontecendo, né? Mas está no controle, vamos para cima. E passando. Só que qual que é o grande segredo de tudo isso? Eu nunca deixei que a doença ela me guiasse para onde eu tinha que ir. Eu resolvi pensar ao contrário. Eu estou com a doença, eu vou fazer o tratamento, mas eu não posso parar a minha vida. Eu que decido para onde eu vou. Na verdade, Deus que decide para onde nós vamos. E aqui é um projeto que a gente fazia na Gleba. Quem conhece, o pessoal que às vezes ajuda lá. Minha esposa, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode parar a nossa vida, nossos projetos. Eu não posso parar a minha família porque algo ruim aconteceu na minha vida. Então pega isso para vocês, às vezes a gente está passando por um problema que a gente acha que é tão grande, mas se você olhar para o lado tem coisas piores, e se você olhar para frente vai ter pessoas esperando você para andar. Porque se eu parasse, minha família inteira para. Eu sou pai, eu sou marido. Imagina assim, olha a responsabilidade, eu não posso parar. Meu filho tinha que chegar em casa, eu estou lá, e não, tudo bem, tudo certo. Mas chegou uma época que ele chegava em casa, ele tinha que me levar no banheiro porque eu não conseguia andar. E para um menino de 15 anos fazer isso com o pai deve ser tenso, né? Só que passou, eu continuei minha vida normal. Aqui foi quase quando eu já tinha feito todo o tratamento. Meu tratamento era para durar 6 meses, eu fiz ele em 4. Porque tinha um medicamento que eles davam para o pulmão, que eu não vou lembrar o nome, se é bromacina, alguma coisa assim, bromacina. Ele só podia fazer 4 aplicações, porque se eu fizesse mais, ele mesmo me mataria, uma coisa assim. E se eu fizesse essas 4 e não tivesse entrado em remissão, a metástase do pulmão, daí já não tinha mais efeito nem para a medicina, nem para a medicação, nada. E o médico falou, Bruno, a gente vai entrar com, olha só, né? O médico é legal. A gente vai entrar com a última sessão da bromacina e eu vou jogar bem limpo com você. Se não entrar em remissão depois dessa sessão, a gente não tem muito mais que ser feito. Vamos embora, doutor. Porque eu sempre acreditei no quê, gente? A minha vida sempre esteve nas mãos de Deus. Eu acredito na medicina, eu apoio a medicina, eu faço a minha parte com medicina, eu nunca vou negar a medicina, mas eu sempre coloquei minha vida na mão de Deus, porque Ele que deu, Ele que tira e quando Ele quiser. Eu tenho isso muito, muito forte comigo. Só que é rápido, ó, meu cabelo cresceu rapidinho, tá vendo? Isso aqui eu tava numa festa, estava tendo lá na igreja com as crianças, né? E as crianças, tio, coloca a peruca, que você tá feio, careca. Eu falei, meu Deus. Então eu falei, coloca a peruca, né? Daí eu tirei essa foto e falei, vou levar, né? Porque isso ali é o de menos. O cabelo ali cresce e cresceu pro outro lado. Meu cabelo era. Tá penteado pra cá, pra lá? Ele era pra cá o cabelo do. Daí cresceu pra cá. Eu falei, mas que coisa estranha, né? Eu falei, amém, vambora. E só foi, né? Passei por tudo isso.
E hoje a gente vai falar um pouco, vai focar mais na Novembro Azul, fala do câncer de próstata, né? E combinei com um voluntário, com o Gu, que ele vai ser o meu voluntário. Assim, a gente vai fazer um exame aqui para vocês verem que não tem nada demais. Lógico, a gente vai pôr um papumba aqui, não vai ser assim também. Gu, quer vir? Brincadeira, ele falou que vai fazer depois. Então, quer fazer em off. ele não quer fazer aqui, mas fica tranquilo, Gu, vai chegar a sua vez. Daí, gente, cresceu, né? E assim, galera, para de ser tímido, sabe? Às vezes a nossa timidez, ela vai fazer com que coisas vão se agravar em nossas vidas, sabe? Vamos quebrar essa barreira. Fala meu pai, vai lá fazer o exame, né? Eu vou falar aberto, gente, porque é meu jeito, tá? A gente não tem que rodear com certos assuntos, porque a hora que chega e bate na porta, irmão, o bagulho queima, vai dar ruim e vai doer. Então é mais fácil você se prevenir antes, Paulo. Não se jogar com essa cara, fica tranquilo, tá? Vou marcar com você também. Então, gente, faz o exame. É melhor a gente fazer isso, ter a prevenção, do que passar o que eu passei. Eu fui um caso à parte, como outros também já aconteceu. Eu sou um milagre, Deus me curou. Eu sou cristão, filho de Jesus Cristo. Não estou aqui para falar de religião, estou para falar de fé. Cada um tem fé, sabe naquilo que acredita, naquilo que salva. Então é assim, vamos se cuidar. Tá? Eu ia pôr minha fotinha aqui, mas não deixaram, né? Tá bom? É isso que eu queria falar. Desculpa se eu falei alguma coisa errada. Eu não queria demorar muito, né? Porque depois vai ter a churrascaria que o Bill vai pagar para todo mundo. Ainda bem que foi você no final. Tá bom? Obrigado, viu? Nós sabemos. A Eva foi feita da costela, porque a costela é uma das carnes mais saborosas que existe. Eu não vou fazer a Então, foi retirado um pedaço dessa costela e foi largado, né? Foi feito um acompanhamento a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses, e os médicos falaram que não tinha mais nada, não tinha mais problema. Aí eu falei, que ótimo, né? Que bom. Só que quando eu entrei na Unesp de Botucatu, eu entrei em 1999. Em 2001, os médicos viram que tinha um artefato. Quando você vê uma imagem e você não entende o que é, tem um artefato, tem algo estranho ali. Nenhuma imagem é câncer, nenhum BIRADS é câncer. É só quando a gente faz a biópsia que a gente detecta se aquilo é câncer ou não. Aí enfiaram uma agulha que era desse tamanho, gigante, para a biópsia no fígado. E eu lembro que quando eu comecei a fazer essa avaliação, minha perna tremia muito, né? Tremia bastante, mas minha voz não tinha normal. Aí o médico falou assim, você está nervoso? Eu falei assim, eu não lembro o que eu respondi, mas eu falei, pode fazer o que precisa fazer, mas eu não consigo parar de tremer minha perna. Minha voz estava na mesma sintonia. E aí eu recebi um diagnóstico de que eu tinha metástase no fígado. Metástase é quando uma célula, um grupo de células sai do órgão original e vai para outro. Então saiu do pâncreas e foi para o fígado. É muito comum pâncreas ter metástase no fígado, assim como mulheres que têm câncer de mama têm metástase no osso, é uma região preferida, como fosse. E aí naquela noite, quando eu recebi a notícia, estava um céu estrelado, por isso que eu coloquei essa foto, essa é uma foto ilustrativa apenas. Eu questionei Deus, né? Falei o seguinte, Deus, onde eu errei? O que eu fiz de errado, né? Eu me sentia, eu fiz algo muito errado, porque como pode alguém magro, vocês estão vendo, né? Alguém magro, alguém que não toma bebida alcoólica, que não usa droga, que pratica atividade física, que entre aspas achava que alimentava bem, não era tão bom assim, mas alimentava bem, desenvolveu o câncer. Não tem como eu entender aquilo. E Deus apagou aquela mensagem no meu coração. Tinha 2 decisões naquela noite, quando eu recebi o diagnóstico. Ou eu tirava a minha vida, porque o médico falou que não tinha nada o que ser feito, a medicina não tinha nada para fazer, ou eu continuava sendo feliz. Então eu segui a segunda opção, né, ser feliz. E aí, nessa decisão, né, de ser feliz e caminhar, eu conversei com o primeiro médico. O primeiro médico falou que não tinha nada que ser feito, que não tinha nem direito a transplante, que a possibilidade de cirurgia não era possível por conta do número de tumores, e eu fiquei arrebentado com aquela informação. Foi mais difícil, acho que, a informação do médico do que a própria doença. O segundo médico, ele já trouxe um pouquinho de alívio. Ele falou assim,
a medicina não tem nada que possa fazer por você. Ele não me deu prazo de vida. Né? O primeiro me deu prazo de vida, falou que eu ia morrer em tanto tempo. O segundo não me deu prazo de vida. Ele falou, não falou de prazo, mas ele falou, ó, a medicina não pode fazer nada por você, a cirurgia não pode fazer nada por você, a quimioterapia não pode fazer nada por você, e eu perguntei a radioterapia, também não pode fazer nada. O fígado é um órgão friável, ele não pode receber radioterapia. E aí eu já estava bem, porque eu tinha feito meu contato com Deus, que foi o mais importante, e eu falei assim, vou seguir meu caminho feliz, eu vou fazer aquilo que é possível ser feito. Não era casado, não tinha filhos, namorava na época, e fui caminhando. Então, quando o médico disse para mim, essa é uma foto de 2006, o diagnóstico foi 2001, 2002, quando o médico disse para mim que a medicina não podia fazer nada por mim, eu falei para ele, doutor, a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. Não foi eu que disse essa frase, foi o Espírito Santo. Eu não tinha essa capacidade, essa visão. E em 2006, como é que pode, né? 2006, 4 anos depois, a medicina do mundo descobriu uma técnica para tirar a doença. A medicina do mundo descobriu uma forma de arrancar. Então, essa aqui era a cirurgia do pâncreas, que eu tinha mostrado anteriormente, que fazia um S, e essa aqui é do fígado, que foi retirado 80% do fígado. É verdade, né? Quando você tira a parte do fígado, ele regenera. Em um mês ele regenera, a prova está aqui na frente de vocês. Então, o grande direção que eu trouxe na minha vida, e o Bruno fala muito disso, eu sempre busquei o que eu posso fazer para mudar. Eu não sei o porquê. Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe porquê. Mas o que eu posso fazer para mudar isso que está acontecendo? E minha grande direção foi ter foco naquilo que eu tenho controle. A alimentação é aquilo que vocês controlam. A gente não controla câncer, não controla remédio, não controla protocolo, não controla políticos, concordam comigo? A gente não tem domínio nenhum sobre político, mas a gente tem controle sobre aquilo que a gente coloca na nossa boca. Então, entra na parte da alimentação, que eu quero fortalecer muito com vocês. Eu entendo que se não fosse foi Deus, a minha família e a minha nutrição, eu não teria chegado até o dia da cirurgia. E aí eu gosto muito da Bíblia, 1 Coríntios, carta de Paulo, né, capítulo 6, versículo 19. Lê para mim, Bruno, por favor. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Qual que é a mensagem, a minha forma de enxergar? O que nós temos aqui não pertence a mim, não pertence a vocês, pertence a Deus. Então eu tenho que honrar, eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu não posso ficar colocando na minha boca substâncias que podem destruir a minha vida. E muitas pessoas estão ao redor do mundo destruindo a própria vida pela boca. Nós fomos comprados, vocês foram comprados por alto preço, que foi Jesus Cristo na cruz, um cordeiro imaculado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quem faz atividade física, quem alimenta bem, glorifica a Deus. Então, é uma forma de você se aproximar de Deus, é você cuidar do seu corpo. Muitas pessoas falam, eu brinco porque eu sou evangélico, né? Então eu posso brincar lá dentro da igreja. Eu brinco, a nossa fé aqui na igreja está crescendo mais para os lados do que para Deus. As pessoas estão crescendo muito para o lado, e eu posso falar porque eu estou nesse universo, se não tivesse eu não falaria. E aí o pastor, quando eu dou palestra sobre alimentação, ele fala, o Ali vem aqui para chacoalhar a igreja. Né? Então ele gosta dessa provocação, e a intenção é provocar mesmo. E aí entra a dúvida, o que a gente vai comer? Porque desde criança não pode comer glúten, não pode comer açúcar, não pode comer adoçante, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então parece que vira uma guerra comer. Comer não é mais uma confraternização em família, virou um momento de destruição, de proibição, de restrição, nada pode, tudo hoje faz mal. E aí vamos lá, eu trago o Guia Alimentar da População Brasileira como grande ferramenta para a prevenção de doenças e promoção à saúde. Nós temos aqui uma divisão que eu fiz nele, bem didática, semáforo, né? Quem não conhece semáforo? Luz verde, amarela e vermelha, e divido o guia nessas cores.
Então nós temos alimentos in natura, que eu vou explicar quais são, processados e ultraprocessados. Fruta, verdura, legume, carne, leite, ovos são alimentos in natura, não são alimentos prejudiciais à saúde. Leite não faz mal, carne não faz mal, ovo não faz mal, exceto se você tem alergia a algum desses ou se você não gosta. Alimentos processados, esse é a lanterna amarela, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Pode consumir? Pode, mas não precisa consumir tantos pães, tantos queijos, porque ele tem muito mais manipulação da mão do homem do que os que foram feitos pela mãe natureza. E alimento ultraprocessado, todos conhecem, mas nem todos sabem realmente quais são. Então, se nós temos aqui refrigerante, já é sabido que é prejudicial, bolo pronto, né, uma porcaria que é vendida no mercado, que nojo, né? Que nojo. Pão de forma integral, é lixo vegetal colocado no pacotinho para vender para vocês. Tem mais de 40 substâncias prejudiciais ali dentro. Eles não colocam no ingrediente porque a instrução normativa não existe. Dentro da instrução normativa dos órgãos responsáveis, um deles é o Ministério da Agricultura, você tem mais de 40 porcarias presentes no pão de forma. O pão de forma é um alimento ultraprocessado. Vou falar algo bem forte para vocês. Estão preparados? Estão preparados? Preparem então. Quem come pão de forma fuma cigarro. De acordo com Carlos Augusto Monteiro, eu sei que muitos aqui não fumam, alimento ultraprocessado é igual ao cigarro. Então, se você come todo dia pão de forma, você está fumando. Se você come todo final de semana miojo, você está fumando. Se você come todo final de semana bolo pronto, você está fumando. Se você come bolacha recheada, você está fumando. Bolacha de aguçal, tem uns 40 porcarias adicionadas ali dentro. Maçã folhada, margarina é lixo, é porcaria. Meninos, eu vou falar uma frase que vocês nunca vão esquecer. Vocês vão esquecer essa palestra, mas o que eu vou falar vocês não vão esquecer. Vocês sabem por que a barata não come margarina? Você nem sabia que ela não comia. Vocês sabem por que barata não come margarina? Porque ela tem amor à vida dela. Hambúrguer industrializado, que vocês fazem em casa é bom, vou deixar até receita aqui para os rapazes, viu? Hambúrguer, nuggets, mortadela é porcaria, presunto, a maioria deles são porcaria. Isso é como fosse se você estivesse fumando. Então, não estou falando que você não pode, depois no final da aula eu vou falar as 3 coisas que não pode comer no Natal. Eu sempre comento isso. Mas, quando a gente fala desses alimentos que você come todo dia ou todo final de semana, lembra que você está fumando. De acordo com um professor que criou o termo ultraprocessado, alimento ultraprocessado é igual ao cigarro. Você está fumando, mas você não sabe. Posso comer, Ale? Fruta? Pode, fruta não engorda. O que engorda é você colocar leite condensado em cima e você bater, você fazer leite em pó e começa a pôr sorvete, pôr massa e daí vai. Mas a fruta em si não tem esse poder de engordar as pessoas. É permitido. Adoçante. Adoçante eu chamo de lixo vegetal. Ele mata a bactéria do seu intestino. A bactéria do seu intestino está relacionada à memória, à concentração, à absorção de nutrientes. Se você usa qualquer tipo de adoçante, você está usando algo prejudicial à saúde. Vários whey protein, ou whey protein, como queiram falar, e outras substâncias têm adoçante. Ninguém precisa de adoçante. Nenhuma célula do nosso corpo precisa desse nutriente, dessa substância. Evite ele. Não consuma, tem pessoas que consomem todo dia com whey protein. Açúcar. Ale, qual que é o açúcar que eu consumo? É o mascavo? É o refinado? É o demerara? Qual que vocês acham que é? Mascavo, levanta a mão. Açúcar mascavo. Açúcar demerara. Açúcar cristal. Quem está presente, dá uma balançadinha, só para eu ver se está presente. Obrigado. O açúcar melhor que tem é o tantofa. Tanto faz, açúcar é menos pior que adoçante. Açúcar tantofa é interessante, tanto faz se você come um ou outro, porque a gente não vai comer 5 kg de açúcar, 100 gramas de açúcar, para obter todas as vitaminas e minerais que tem lá dentro. A minha sugestão é que consuma um açúcar menos pior que o tantofa, se é mascavo, demerara, cristal. Porque a quantidade de veneno que tem no açúcar brasileiro não é para matar pessoas, é para matar elefante. Então, evite o consumo
de açúcar comum. Talvez esses açúcares comuns que as pessoas consomem de bolos prontos, de refrigerante, de bolinho Ana Maria, de bolacha do sal, até a bolacha do sal tem açúcar, sejam promotores de doenças em vocês. Não estou falando que esses alimentos causem a doença, mas as substâncias nele adicionadas, sim. Tem uma querida colega que quer perguntar. Eritritol, ele entra no mesmo ramo do adoçante? Por sinal, o eritritol está associado a demência, problema neurológico e também a problema cardíaco. Aí a gente avança mais um pouquinho. Sal de vaca é bom? Não sei se vocês já ouviram. Alguém já ouviu falar de sal de vaca? Sal de vaca é bom? Sim ou não? Quem acha que é sim? O que é sal de vaca? Sal que é fornecido para as vacas. Existe um sal para o ser humano, existe um sal que é servido para a vaca. Normalmente comprado em casa agropecuária. Aí as pessoas, na internet, o influenciador digital amigo do mal, tem falado para consumir sal de vaca. Por que ele fala isso? Por um motivo simples. A cada 1 milhão de views no YouTube, ele ganha 16 mil reais. Se ele fizer 4 vídeos virais, ele ganha mais de 80 mil. Será que tá bom alguém no Brasil ganhando mais de 80 mil por mês? E diferente de um deputado que tem que mentir muito, ele mente só 1 minuto. Só 1 minuto. Fala a mentira dele 1 minuto. O deputado tem que fazer vacinação, visitar um lugar, ir para outro. Eu acho que o influenciador digital é pior do que um deputado, porque essa pessoa que influencia digitalmente, ele atinge milhões. Um deputado, um político, às vezes ele está restrito a um pequeno local e não tem tanta capacidade de mudança de pensamento como tem essa pessoa. E quem fica, de forma geral, seguindo político? O brasileiro não é filiado a partido político, mas as pessoas seguem pessoas nas redes sociais. Seguem e mudam a vida e transformam a vida positivamente ou negativamente com isso. Então, sal de vaca, sim, é bom. Para a vaca. Para a gente é péssimo. Então, não consuma sal de vaca. A quantidade de potássio que tem nesse sal causa insuficiência renal. Então, se você tem um problema, você ganha 2. Você vai fazer hemodiálise. Não consuma ele. Então, qual que é o melhor sal, Ale? Qual é o melhor? Tantofa. Palmas para ela. O melhor sal é o tantofa. Tanto faz se é cristal, se é refinado, tanto faz se é Himalaia, se é negro, se é marinho. Para quem faz química é diferente, porque muda a sensação na boca. Então, tem que consumir o sal refinado. Os outros tanto faz. Então não preciso gastar R$100 no quilo do sal do Himalaia, que parece que foi coletado lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte? Não. Mas ele é de Mossoró, fica no Paquistão, ali? Não, fica no Rio Grande do Norte. Eles venderam para você que é sal do Himalaia. Toma cuidado. Qual óleo consumir? Quem consome óleo de soja? Levanta a mão, por favor. Ou no bolo, numa preparação. Quem consome óleo de milho? Quem consome óleo de canola? Quem consome óleo de linhaça? Tem algum homem que consome óleo de linhaça? Alguma mulher que consome óleo de linhaça? Óleo de girassol, milho, canola, algodão. Quem consome está vendendo bastante algodão. Porque a batata frita fica sequinha. Não só a batata, a sua vida também seca. No mau sentido, tá? Então, qual que é o melhor óleo para consumir? Tem vários óleos refinados, e óleo refinado não é algo saudável. Tem furano, hexano, 3-MPCD, que são substâncias tóxicas do processo de industrialização. Fora agrotóxicos, se a gente fala da soja, vocês acham que tem 1 ou 2 agrotóxicos na soja? 1 ou 2? 35 agrotóxicos, 3 cancerígenos, glifosato, carbofurano e 2,4-difenoxacético. Talvez na hora que vocês estivessem consumindo soja, você está mandando veneno para dentro. A soja é cancerígena? Não, mas o veneno que tem nela é. Então, evita consumir óleos refinados, bolo ou outras preparações. Legal, vou consumir. Então, o que eu posso consumir? Nós temos banho. Quem consome banho aqui? Levanta a mão. Quem consome manteiga? Quem consome óleo de coco? Quem está respirando? Mexe um pouquinho. Então, nós temos a manteiga, nós temos o óleo de coco, todos eles são boas gorduras para preparo.
O azeite pode ser utilizado na salada. Tem pessoas que gostam de cozinhar com azeite. Quem comprou azeite para cozinhar? Levanta a mão. Vamos ver quantas pessoas foram enganadas pela indústria. Nossa, fala assim para mim. Não, eu estou pagando lá em cima. Eu estava esperando. Enganados pela indústria. Eu não enganei vocês. Azeite, ele tem compostos bioativos, tirosol, hidróxido de tirosol, que são os grandes protetores do coração e do cérebro. Imagina vocês vão ganhar uma Ferrari, está lá na porta esperando vocês. Vocês vão pegar ela e vão de primeira, daqui a São Paulo. O que acontece com o motor dela? Você queima, você arrebenta o motor dela. Se você andar a 100 por hora, né, que é o que ela consegue, não a 20, você estraga a propriedade mais importante do azeite, que são compostos bioativos. Não é o ômega 9 o mais importante, não são as gorduras que estão ali dentro que são as mais importantes, são substâncias bioativas que protegem o seu corpo. A galena tem vários compostos bioativos que fornecem para a indústria e ela paga caro para conseguir esse composto bioativo e vende para a empresa. Aquilo que tem de mais precioso no azeite, vocês estão queimando. É proibido cozinhar? Não, não é proibido, mas você perde aquilo que tem de melhor, tá bom? Então, o ideal do azeite é cru e não esquentando. Por sinal, o azeite para cozinhar e grelhar é igual o óleo de soja, ele é refinado também. Ele não tem o agrotóxico que é o óleo de soja, mas ele tem compostos contaminantes da indústria. Então, não é a gordura mais interessante para usar. Por sinal, a diferença dele para extra virgem é R$4. Então é como fosse assim, você vai ter que ir daqui a São Paulo a pé ou de Ferrari. Aí você paga R$4 para ir de Ferrari. Você ia a pé ou você ia de Ferrari? Eu acho que as pessoas pagariam R$4 para ir de Ferrari até São Paulo. Então lembrem disso, vocês estão pagando muito caro por um produto que não é tão bom. Manteiga ou margarina? A Barata já respondeu, né? A Barata já respondeu. Aqui eu tenho óleo de soja, eu tenho óleo de milho, ou seja, já o ruim, e eu tenho pelo menos uns 10 compostos prejudiciais ao bom funcionamento do corpo, que são os aditivos alimentares. Então, evite o consumo de margarina em bolo, em preparação. Quando você vai em restaurante self-service, muitas pessoas usam margarina, óleo de soja ou óleo de algodão. Não estou falando que é proibido comer fora de casa, mas abra o olho, porque nem sempre a gordura que tem lá é boa. Manteiga boa tem, sabe quantos ingredientes? 2, creme de leite e sal. Ah, mas o meu tem corante natural de urucum. Eu me lembro que as minhas pacientes falam assim, eu atendo bastante mulher, ela fala, sabe o que é? Deixa eu te explicar. Sabe por que eu consumo manteiga com corante natural de urucum? Eu falo, não sei, me explica, eu quero aprender. Porque a manteiga com corante natural de urucum, ela brilha. Sabe o que eu respondo para ela, Luiz? Quem tem que brilhar é você, menino. Não é a manteiga que você está comendo. Então, deixa esse corante para lá. Isso é a incompetência da indústria, que não sabe fazer um produto bom. Banha pode ser consumido, existe a banha fora da geladeira ou dentro. Toda banha é boa, mas dá preferência para aquela que não tem conservante. Aqui são algumas referências daquilo que eu estou trazendo para vocês, né? Depois que vai ficar no gravado, vai conseguir ler por que a gordura é importante. Gordura não é bandido. Graças à demonização da gordura, existe a panela Teflon, que é cancerígena, tá bom? Demonizaram a gordura, vamos fazer uma panela que não gruda. Por que a panela não gruda? Porque ninguém põe mais gordura para fazer comida. Só que para você ter uma panela que não tem a necessidade de gordura, ela tem o antiaderente. O antiaderente dela é cancerígeno. Tem um filme que vocês podem ver, um documentário, que é O Preço da Verdade, no Netflix. Então você dá uma olhadinha e você fala, meu Deus, eu estou acabando com a minha vida com panela de Teflon. Pode ser câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cérebro, de pulmão e outros mais. Então, bandido invisível. Ah, mas eu como frutas, verduras e legumes orgânicos. Não precisa. Mas me fala uma coisa, você prepara esses legumes na panela de Teflon? Ah, prepara. Então não adiantou nada o que você está fazendo. O glúten faz mal? O glúten não faz mal. O que faz mal são as porcarias adicionadas nos pães. Eu falei do pão de forma, então vou trazer referência. Pão Puma, 3 agrotóxicos, mais outra porcaria adicionada, fora os aditivos. Mic Bold, agrotóxico. Panko, 8 agrotóxicos. Seven Boys, 8 agrotóxicos. Ah, vou pegar o que tem menos. Continua tendo coisa venenosa. Continua sendo prejudicial à saúde. Fora os aditivos, fora o açúcar, fora o óleo, fora o sal, fora outras porcarias já adicionadas que estão ali no rótulo.
não é indicado, não indico as pessoas comerem bisnaguinha, muito menos darem para o filho. Biscoito de água e sal, seja marca Marilã, a IDEX que fez a pesquisa, viu? Marilã, Vitarella, Triunfo, Zabete, alguém já consumiu algum desses aqui? Levanta a mão, por favor. Aqui, ó. Olha a lista. Olha a lista aqui da alegria. Eu fico intoxicado aqui. Olha quanta veneno. Isso aqui é veneno. O tóxico é veneno. A gente não precisaria desse veneno aqui dentro. Não precisaria consumir isso. E eu coloquei 6, né? Outros 6. E alguns aqui, ó, detectado. Então esse tem 5, 6, 7, 8 agrotóxicos. Substâncias prejudiciais à saúde. E isso não é público para as pessoas. Muitos comem isso achando que estão comendo saúde, porque está escrito integral, não está? Não está escrito rico em vitaminas e minerais? Sim, é dessa forma que o produto ruim chega na mesa de vocês. Aí a gente avança, bolacha recheada. Alguém come aqui? Reconheceu? Reconheceu? A gente leva um bandido para casa e não sabe, por falta de conhecimento. Então temos aqui a Bondo, tem a Negresco, tem a óleo, não acredito. A óleo tem 5 agrotóxicos, mais o tóxico de piperonila. Traquinas também tem. Aqui, ó. Traquinas também tem 7. Isso é só uma lista aqui, ó. Os outros que não apareceram não significa que são saudáveis. Pode falar. A base da alimentação do brasileiro a gente come muito arroz. Eu queria saber um pouco sobre ele. Vou chegar nele, prometo. Quando a gente vai no mercado, obrigado pela pergunta. Quando a gente vai no mercado, pão francês é aquele que seria razoável, a gente tem uma qualidade mais interessante. Mas o mercado demonstra como a alimentação do brasileiro é ruim. Vocês acham que tem mais espaço no supermercado com pão de forma ou com bolacha recheada, pão de forma, biscoitinho salgado? Muito mais desse outro lado. Né? Vocês acham que no mercado tem mais espaço para manteiga, para banha, ou tem mais espaço para óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão? Então, quando você olha o mercado brasileiro, você já vê a saúde brasileira, que é péssima a alimentação brasileira. A alimentação brasileira não é boa, é só olhar para o mercado. Se eu olhar as pesquisas de consumo alimentar, mostram a mesma coisa. São ruins da mesma forma. Aí a gente avança. Pão francês, seria uma opção, é bem-vindo, manteiga, fica uma delícia também. Se for para escolher algum farináceo, escolha pão francês, não a porcariado. Ah, Elê, mas sabe o que é? Deixa eu explicar para você. Eu trabalho bastante, eu chego cedo na empresa. Quando eu compro pão de forma, aquele que eu descobri que tem um monte de porcaria, ele dura a semana inteira. É claro que ele dura. Vocês viram quanta porcaria tem? Duraria até mais. Mas vamos entrar no mundo dessa realidade. O que você pode fazer? Você compra pão francês no final de semana, põe ele no congelador e aí você põe no air fryer ou no forninho. Ele fica como se tivesse saído da padaria ali de manhã. Então, mas dá trabalho. Ter saúde dá trabalho. Ficar doente em casa. Então lembra disso. Então pode consumir pão, mas existe uma moderação, cada pessoa teria uma dose. Leite pode consumir. Isso aqui não, né? Isso aqui é uma caixinha, não é leite, né? Isso aqui é caixinha. Então caixinha não é para consumir, porque tem estabilizante. Estabilizante é uma porcaria adicionada pela indústria que você não precisa. O leite de caixinha é tão ruim que ele não serve nem para fazer queijo. Pega uma dona de casa e pede para ela fazer queijo com isso. Ela não faz, porque não é um leite de boa qualidade. Então eu não recomendo leite de caixinha. Claro, fui para um lugar, fui para um hotel, fui tomar um pingado no bar, tá tudo bem. Você fez isso uma vez no mês, espero eu, né? Uma vez no mês, uma vez no ano. Mas não todo final de semana, todo dia. Aí nós temos a sugestão de leite de saquinho. Quem lembra de leite de saquinho? Levanta a mão. Leite de saquinho, leite de garrafinha que fica na geladeira, porque tem leite de garrafinha que fica fora, tem que tomar cuidado também. Mas eu preciso ferver ele, Ale? Não, porque ele já é pasteurizado. Então ele já foi aquecido para matar as bactérias não boas. Então pode colocar ele direto ali no seu micro-ondas, no seu copo e consumir, ou na panela para esquentar. Quem gosta de carne? Leite em pó pode? Tem bastante gente que gosta de carne. Tem algum vegetariano? Tem algum? Pode se pronunciar aqui no seu carne. Eu adoro um
vegano. Eu vou lá e levo o bife junto, né? Mas eu adoro, faz parte, né? Mas de forma alguma contra. Eu tenho pessoas que me procuram para tratar do câncer e querem seguir uma dieta vegetariana. Eu falo, olha, eu não tenho o direito de falar para você comer carne. Mas todo paciente meu que está em remissão do câncer, ou seja, o exame de sangue e imagem, ele comeu carne, comeu boi, comeu frango. Então, por uma questão ética, eu não tenho direito de falar para você comer, eu vou indicar você para uma colega. Não, eu vou voltar a comer carne, eu quero me livrar do câncer. Tanto faz se eu estou fazendo isso agora ou não. Então, eu sempre trago esse respeito, não tem nada contra eles. A Heloísa me perguntou se pode consumir leite em pó. Pode. Leite em pó de boa qualidade, não essas bobagens de leite desnatado sem desnatado, viu? Porque já basta os problemas desnatados aí que nós temos fora do Brasil, aí mundo afora. O leite integral é o mais nutritivo. Ah, eu gosto de semi-desnatado, aí é diferente, aí é preferência. Se você gosta, não tem problema algum. Mas não tem necessidade de ser semi-desnatado ou desnatado para você abaixar o colesterol. Você não é um bezerro que está tomando 3 litros de leite por dia, pelo menos espero eu, né? Que não esteja tomando nenhum litro de leite por dia. Então não tem necessidade de ser desnatado. Integral, e não deve ter lecitina de soja, porque lecitina de soja é tirada de uma soja que é um alimento transgênico. Então evita esse consumo de leite com lecitina de soja. O famoso leite em pó instantâneo, vocês conhecem? Leite em pó instantâneo. É ruim? Não. Você comprou, você pagou caro, você consome. O próximo você não pega com instantâneo. Ah, mas fica bolinha. Antes fica bolinha ali, porque dentro do seu corpo, né? Deixa a bolinha no leite. Vai saber o que o influenciador digital levou a família para Dubai. Como é que você acha que ele ganha dinheiro? Com suplemento. Ele divulga suplemento, ele ganha da indústria para divulgar que faz mal comer alguma coisa para comer outra. Não estou falando que não pode consumir ômega 3, mas consumo verdadeiro ômega 3, que é esse cara aqui, ó, que está entendendo esse alimento. Se tiver com a pele, tem 30% mais ômega 3. Salmão, casca. Ah, eu não gosto, tudo bem, se não gosta, você não tem obrigação. Mas você tem mais ômega 3. O que as pessoas fazem de errado? Não é errado, me perdoe o uso da palavra. Como é que eu faço um salmão bom se tornar ótimo? Eu faço ele grelhado, cozido e ensopado. Toda vez que eu asso o salmão, eu destruo todo o ômega 3 dele. Então a molécula mais importante anti-inflamatória é destruída no processo de assar. Tem pacientes que falam assim, ah, Lei, mas se eu comer salmão 1 a 2 vezes na semana, grelhado, e a terceira vez eu fizer assado, tem problema? Não, porque você já comeu a dose de saúde. 1 ou 2 vezes você já está no caminho da saúde. O problema é toda vez que você fizer, ele ser assado ou você não comer outros alimentos que são ricos em ômega 3. Eu vou mostrar aqui. Sardinha em lata. Enlatado faz mal? A de lata não, é ótima. Por sinal, meninas, a espinha dela tem 2 vezes mais, tem o equivalente a 2 copos de leite. Então, se você come uma lata de sardinha, é como se você tivesse consumido 2 copos de leite, consumido zinco, consumido proteína de alta digestibilidade, consumido ômega 3 e proteína para ganhar massa muscular. Olha aqui. E essa, de forma geral, comparado com o salmão, é bem mais acessível. E prático, né? Porque você chegou em casa à noite, dá coragem para ficar 2 horas cozinhando, pessoal? Levanta a mão quem tem coragem de cozinhar 2 horas. Né? É difícil cozinhar. Então, é uma praticidade. Apenas joga o óleo de soja fora, que ele serviu só para conservar, e manda bala. Então nós temos aí uma possibilidade de ter mais nutrição. Qual café consumir? Esse aqui eu vou chorar. Essa aqui dá vontade de chorar. Essa aqui vai assustar vocês, tá bom? Vocês estão preparados? Essa aqui chacoalha o bambu também. Então vamos lá. Quem consome café tradicional? Levanta a mão. Quem consome café extra forte? Quem consome café superior? Quem consome café premium? Quem consome alguma coisa preta ali na água? Então, o Ale é amigo do café. Café é protetor da saúde, protetor das células, mas o café, não o resto, tá? Com todo respeito, vocês estão tomando o resto. O café começa a ser classificado como café quando é gourmet. Quando é tradicional, extra forte, superior e premium, não é café, é resto da produção cafeeira.
Por que o brasileiro consome? Porque ele não teve essa aula comigo, com todo respeito e humildade. Porque se ele soubesse que tem galho, que tem folha, que tem casca do café e tem outras porcarias adicionadas, ele nunca mais consumiria. O café não dá gastrite, quem dá gastrite é galho, é folha, é pau que coloca lá dentro. Isso que dá gastrite. O café, de verdade, ele é marronzinho claro, ele não é escuro, ele não é negro. Então o café forte é uma forma que a indústria encontrou de mascarar o pau, o galho e a folha. Eu faço a sugestão, procure um dia no mercado um café gourmet e percebam a diferença. Muitos vão falar, nossa, é fraco. Não, o que você tomava era pau, é diferente. Você tomava pau. Isso é escuro. Você tomou pau, é escuro. Se você tomar café, é claro. E aí, ó, tradicional, extra forte, né? Não são indicados, são coisas ruins. O meu especial, os dois são bons, tem boa qualidade. E aí eu tenho alguns pacientes que falam, Lê, mas esse café é mais caro, né? Não, claro, porque ele só tem café, no outro tem pau. Você está querendo comprar café ou pau? Não sei. Então, se você comprar café, é o preço. Se você comprar pau, é aquela realidade. E aí ele tem um valor maior, claro. Mas quando você começa a tomar um café desse, sabe aquelas pessoas que tomam 2 litros de café por dia? Ou 1 litro? Por que ele toma bastante? Porque ele não consegue sentir o sabor do café. Ele fica consumindo algo falso. Quando ele migra para o café gourmet, a dose de café dele diminui, porque ele já toma a quantidade que ele precisava do café. Então, quem sai de um café ruim para um café bom, ele diminui a dose e se sente mais satisfeito. Faça uma experiência, fica a sugestão aí para a semana. Olha aí. Oi. Nespresso e Dolce Gusto, que tem essa mesma linha. A Nespresso e a Dolce Gusto começa a ter uma linha melhor quando eles trabalham com orgânico. Quando ele não trabalha, é chave de cadeia. Ajudou? Tem versões orgânicas. Tem versões orgânicas, mas sempre tem que ter um bom nutricionista para verificar se a empresa é realmente orgânica. A empresa orgânica é bem carente. Eu pergunto porque nas próprias cápsulas eles falam que o café é selecionado. Então ele é livre de pau, de etc. Não dá para dizer que são nesse sentido, sim. Nesse sentido de pau, folha, sim. Mas mesmo assim fica dúvida, porque não dá para confiar plenamente na indústria se não tiver nenhum gourmet escrito. Como essas empresas não colocam, fica sempre esse alerta. Não confie porque é da marca A ou B. Confie se está escrito gourmet no selinho da BIC, coloca o especial. Aí começa a ter um crédito de qualidade. A partir do selo da BIC. Você começa a ver essa descrição, gourmet ou especial. Tá bom? Tem. Oi? O café solúvel é chave de cadeia. É um dos melhores que tem. Não chega nem dele, chega nem se é gourmet. É chave de cadeia. Nossa, foi agora deprimida. Jardineiro do Vine Johnson, ele teve câncer, ele está aqui ó, com a pele toda ferida, isso por conta do câncer. Ele teve câncer porque usava milho, não, ele usava uma substância que tem em milho, que muitas pessoas consomem, que é o glifosato. Alguém já ouviu falar dessa substância? Levanta a mão. O glifosato é um dos principais herbicidas, é o famoso mata-mato. Sabe quando o pessoal na calçada fica jogando? Mata-mato. Ele usava isso na jardinagem, a empresa Monsanto falou que não causava câncer e foi comprovado que causou câncer nele. Ele recebeu uma indenização de R$1 bilhão, 200 e poucos milhões de dólares. Assim como aquele cara da Marlboro teve câncer, processou a empresa, agora a gente está numa linha, um mundo de processar as multinacionais que produzem agrotóxicos cancerígenos. Vários são, outros só não foram provados, né? Mas não tenha medo de comer os 7 alimentos que são saudáveis, e aí eu vou chegar em você.
arroz, feijão, fruta, verdura, legume, água e carne não são cancerígenos e não são prejudiciais, mesmo que não seja orgânico, tá bom? O Ale não fez nenhum apelo. O único apelo que eu fiz de orgânico aqui foi do açúcar. Então, a gente não precisa comer orgânico para ter saúde, a gente precisa comer alimento in natura e evitar as propagandas enganosas da indústria. E aí, o milho, se você for consumir, dá preferência para aquele que é não transgênico, porque aí não vai ter essa carga pesada de agrotóxico. Os animaizinhos que consumiram milho transgênico, de acordo com o Gibbs, Eric e Seralini, em 2012, desenvolveram câncer de mama. Aqui são cânceres de mama. O ratinho com milho geneticamente modificado com Roundup, e o tradicional, né, que é o controle, desculpa, não o controle, mas só com Roundup, também desenvolveu câncer. Então, todas as formas houve a formação do câncer. É claro que a Monsanto criticou a pesquisa, só que até hoje, 2025, ela não provou que o que está mostrando aqui é errado. Ela falou, esses ratos são modificados geneticamente. Existem ratos que ele tem uma genética que forma câncer. Só que ela não fez outra pesquisa mostrando que o rato não forma câncer quando consome o produto dela por 90 dias, por 2 anos. Por 90 dias não forma, mas de 2 anos, que foi o prazo que ele colocou. Então, eu sempre deixo a questão de evitar milho transgênico, soja transgênica, e é fácil identificar, é só ver o Tzinho. Mas na lata da sardinha tem um T, mas você vai jogar fora, você não vai consumir o óleo, você vai consumir na sardinha. Mas fica um pouquinho, mas também, se a gente for para o radicalismo, a gente não sai nem na rua, porque a poluição causa câncer de pulmão, e nem por isso a gente desenvolveu. Então, sempre eu procuro trazer o equilíbrio, a leveza para essa caminhada. Como é que está meu tempo aí? Linhaça. Quem gosta de linhaça, coloca no café da manhã. Levanta a mão aqui. O pessoal da linhaça. Não tem ninguém da linhaça? O pessoal está com medo. O pessoal ficou com medo de tanta coisa que eu falei, né? Então, a linhaça é comida para passarinho ou para fazer calça de linho. Não foi feita para a gente ficar consumindo. A linhaça é um produto para quem tem diverticulite, inflamação do intestino, que pode causar inflamação. Então, não faço a indicação de linhaça. Segundo ponto, tem agrotóxico nela que forma câncer. Dos 7 alimentos que o Ale falou, não forma, mas esse cara tem agrotóxico que forma câncer. Vou comprar ele orgânico. Então, você compra ela orgânica, gasta quase o dinheiro de 2 picanhas para a família inteira, é um direito seu, mas aí você lembra que se você for homem e tomar óleo de linhaça, o homem vai comprar carne e sutiã, porque ele vai desenvolver ginecomastia. Ele vai na loja Marisa e passa no mercado para comprar carne, e depois, essa foto é ilustrativa do que é uma ginecomastia, que é o aumento da mama, mas ela foi publicada, o artigo na British Medical Journal Case Report em 2020, é muito recente. Então, mulheres que tratam câncer de mama não podem ficar causando hiperplasia na mama. Mulheres que usam tamoxifeno, anastrozol, letrozol, quem já ouviu esses nomes? Levanta a mão. Esses bloqueadores hormonais naturalmente aumentam o espessamento do endométrio, que é a camada íntima do útero. Naturalmente, tanto que elas fazem ultrassom transvaginal. Como é que eu vou dar linhaça para uma pessoa, sendo que a linhaça aumenta o espessamento do endométrio? Pode aumentar. Então, além de ter o problema do medicamento, que traz efeito colateral, eu vou colocar mais um medicamento, porque a linhaça funciona como alimento funcional, para funcionar coisa que não precisa. Então, não consuma linhaça, não é saudável, não é seguro. Mas tem ômega 3, poxa, o Ale mostrou o ômega 3 ali de verdade, ó, que tem proteína, que tem zinco, que tem sabor, porque linhaça não é uma coisa agradável ao paladar, e o quilo da linhaça é muito caro também. Então, oferecendo comida de verdade, e não comida, com todo respeito, de passarinho. Suco verde, quem consome suco verde? Levanta a mão. Só uma pessoa? Meu Deus do céu, não acredito nisso. Então, suco verde, precisa durante o câncer para ter saúde? Não, não precisa. Deus não fez liquidificador, Deus fez a couve. Deus não fez suco de laranja, ele fez a laranja. Então a gente não precisa bater e tomar todo dia ou todo final de semana. Se a pessoa gosta, eu quero tomar, fui no hotel, tá tudo bem. Mas muitas vezes quem toma suco atrapalha o desejo de comer comida de verdade. Então você fica saciado, você fica cheio e não consegue comer aquilo que precisa. Vocês vão assustar agora, tá? Quem consome açafrão? Pouca gente, não acredito. Açafrão, para quem faz tratamento quimioterápico, talvez seja o responsável pela metástase.
Porque ninguém divulgou para as pessoas que açafrão, ele impede a ação da quimioterapia, ele impede a ação da terapia alta. Mas ele é anti-inflamatório, sim. Ele é tão anti-inflamatório, faz de conta que isso é um tumor, que ele protege o tumor e a quimioterapia não bate. Aí a mulher fala, entrei em remissão. Agora, daqui 5 anos aparece metástase no osso, porque algumas células desse tumor que não foram destruídas vão espalhar. Então, infelizmente, açafrão é a pior coisa que alguém pode usar no tratamento do câncer. E eu estou falando só do câncer. Se eu for olhar para a coagulação do sangue, e o meu amigo teve alteração na coagulação do sangue, ele altera a coagulação do sangue. Sabe qual que é a primeira causa de morte no câncer? Metástase. Sabe qual que é a segunda? A alteração da coagulação do sangue. A pessoa não morreu de câncer, ela morreu de uma trombose. Ele teve trombose, ele não consumia açafrão que ele viu lá os conteúdos. Eu vou falar, foge disso. Então, se você consome açafrão, você pode alterar a coagulação do sangue a ponto de ter trombose. No câncer, para que eu vou fazer isso? Ah, mas eu conheço uma pessoa que usou açafrão e está curada. Graças a Deus que ela está curada. Eu conheço pessoas que fumam há 120 anos e não tem câncer de pulmão. Não é porque é desgraça, com todo respeito, não caiu na cabeça do fumante que essa outra desgraça não possa cair na cabeça dessa pessoa que está consumindo. Então fica longe de açafrão. Açafrão também mata a bactéria boa do intestino, assim como o adoçante mata, ele também mata. As pessoas estão consumindo isso como uma espécie de amuleto. Ah, já que eu não como bem, eu vou comer açafrão. Já que eu não faço isso, eu vou tomar um shot. Não, está errado. Tem que comer bem, tem que se alimentar direito e não precisa usar isso. Oi? Açafrão em cúrcuma é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele é tão ruim que até o nome dele é açafrão falso. Tão ruim que ele é, porque o açafrão verdadeiro é um bichinho que vem do Afeganistão. Também não tem nada de especial, é muito caro, mas não tem nada de especial. Então até o nome dele é ruim, porque ele é falso também. Açafrão falso, ou a curcumina, ou o cálcio. Não é indicado para pessoas que possam ter alteração da coagulação do sangue. Pessoas acima do peso geram mais câncer. Existem 13 cânceres associados ao excesso de peso: câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário, câncer no cérebro, câncer no pulmão, câncer no colo, câncer de vesícula. Vários cânceres associados ao excesso de peso. Por que, Ale? Mais peso produz mais hormônio. Essa produção hormonal faz célula saudável se tornar cancerígena. Quem está acima do peso pode ter trombose também, é outro risco. Então, para que eu vou dar para a população brasileira? 60% da população brasileira tem excesso de peso, por que eu vou dar açafrão? Alterar a coagulação do sangue? Ou como as meninas fazem, chá de hibisco. Chá de hibisco aumenta a hemorragia, aumenta sangramento. Babosa, aumenta sangramento. Pode, arroz, feijão, fruta, verdura, legumes, carne, vários alimentos. O Ale começa com a parte boa e depois critica o que o influenciador digital divulga. Vocês percebem? Pode. O besterol, não precisa. Inhame é bom? Sim, você comer cozido no almoço, no jantar, se você gostar, ou fazer um purê, mas se você bate no suco, sua barriga fica tão cheia que você não tem vontade de comer proteína. Tem gente que bate cru, porque aí pode trazer problema de pedra no rim, de tronco de salada. Não é nem indicado cru nem cozido. Vai consumir um prato, se você gostar. Ale, mas eu gosto de fazer o suco. Tá bom, é um direito seu. A minha missão é trazer informação, não obrigatoriedade. Shot. Quem toma shot aqui pela manhã? O pessoal, depois que eu vou falando, fica até com medo, né? O shot é o grande amigo da gastrite. Quem toma em jejum? Os meus colegas endoscopistas falam, mais um enganado pelo shot de limão. Eu não fico feliz porque essa pessoa está doente. Eu estou aqui para cuidar da saúde dela. Com um problema evitável. Limão é ácido. Não, Ale, não é ácido não, porque o limão tem ácido cítrico. E o influenciador digital que ganhou a viagem para a família para a Europa divulgou que não é ácido. Ele ganhou a viagem para a família, viajou para Dubai, viajou para um monte de lugar. Viajou com uns 16 mil reais, mais 16 mil, porque o vídeo viralizou, tá bom? Mas esse limão, se você passar ele na pele, sair no sol, o que acontece? Química, eu sou professor de química. Mistura ácido com ácido, dá ácido. Não mistura ácido com ácido da base. Isso é falso. Isso é química básica. E por que eles divulgam isso? Porque ganham dinheiro e você ganha uma gastrite. Então, não consuma shot de limão em jejum.
Posso colocar na salada? Pode, porque na salada você mistura com a salada, você come arroz, come feijão, carne, tudo ali está diluído. Agora, se você toma em jejum, é o ácido direto do seu estômago. É prejudicial para você, não faça isso. E era isso. Obrigado pela atenção. Carinho aqui está na minha rede social, quem quiser seguir. E estou à disposição aqui para perguntas.